obesidade ela é uma doença muito importante para a gente compreender, porque ela tem consequências que são gravíssimas, que comprometem tanto a qualidade de vida quanto a quantidade de vida. Ela traz, por exemplo, a pressão alta. As pessoas obesas, via de regra, ou têm pressão alta ou terão pressão alta no futuro. Fora isso, ela provoca um outro problema muito sério que a gente já conhece há bastante tempo, que é a diabetes tipo 2. Como é que funciona a diabetes tipo 2? O pâncreas produz a insulina. A insulina é um hormônio que põe a glicose do sangue para dentro da célula, onde a glicose exerce a função dela, que é um combustível para as células. Muitas pessoas têm um pâncreas que funciona normalmente, produz insulina normalmente, mas o tecido gorduroso das pessoas obesas, principalmente o tecido gorduroso que fica na região abdominal, que nós chamamos de gordura visceral, essa gordura produz uma substância que bloqueia a ação da insulina. É como se essa substância algemasse a insulina. Então o pâncreas funciona, o pâncreas produz a insulina, mas a insulina está bloqueada, ela não age. Isso é a diabetes tipo 2 que as pessoas obesas, muitas pessoas obesas têm. E todas as pessoas obesas têm a tendência a que isso ocorra. Então a obesidade causa dois problemas, que são a pressão alta e a tendência a diabetes tipo 2. Essas duas coisas combinadas, pressão alta com diabetes tipo 2, promove a obstrução arterial. Então as artérias começam a ficar entupidas. Quando entope as artérias da parte cardíaca, que são as coronárias, isso facilita o infarto. Quando entope as artérias que vêm para o cérebro, que são as carótidas, as suas bifurcações, isso facilita o derrame cerebral. Então, nós temos consciência de que ser obeso é um risco para o infarto e para o derrame cerebral. O infarto nos mais jovens e os derrames nos mais idosos. Mas, fora isso, as artérias do corpo vão passando por um processo de entupimento. Isso é chamado síndrome metabólica. E esse é o grande inimigo, porque as artérias, quando se entopem, promovem danos nos territórios pelos quais o sangue iria chegar. Bom, a diabetes em si tem outros problemas específicos dela, por exemplo, a parte visual e a parte renal, a insuficiência renal causada pelo diabetes. Fora isso, as pessoas obesas têm outros problemas também. Por exemplo, existe uma doença que nós conhecemos muito bem, que é chamada apneia do sono. É uma doença na qual as pessoas mais obesas são muito mais propensas do que os magros. Elas têm o sono irregular. O sono ele é interrompido por pausas, onde as pessoas param de respirar por um tempo. Pode ser meio minuto, pode ser um minuto. E algumas pessoas param centenas de vezes durante uma noite de sono. Isso, em um primeiro momento, provoca uma noite mal dormida, um dia seguinte cansado. Esse cansaço muitas vezes se confunde com depressão. É um cansaço que se confunde com depressão. E algumas vezes essa pausa, essa apneia, essa pausa respiratória pode ser longa o suficiente para provocar, inclusive, a morte durante o sono. Outro problema que nós também constatamos muito é que o joelho ele foi desenhado e projetado para suportar um certo peso. Quando as pessoas ganham um peso maior do que o esperado, o joelho, de fato, ele se ressente. E é um problema muito sério, porque quando a pessoa obesa tem o joelho comprometido, ela caminha menos, ela fica mais em casa. Isso provoca um aumento muito rápido da obesidade, que é o sedentarismo causado por lesões ortopédicas. Muito bem, então esse é o quadro que nós temos. A obesidade trazendo doenças graves como essas que eu falei, e essas doenças dando uma qualidade de vida e uma quantidade de vida pior. Então, isso nos preocupa. Além disso, nós temos uma outra informação para dar para vocês, que a obesidade é uma doença nova. Se vocês olharem fotografias de suas famílias, tiradas até 1950, aquelas fotografias com todos reunidos no sítio, na rua, na praça, todo mundo era magro. Tinha um ou outro mais obeso, mas a grande maioria era de pessoas magras.
Hoje em dia é o contrário. As fotografias familiares hoje em dia, se vocês olharem, tem um ou dois magros, a maioria é obesa. Então, nós constatamos que de 1950 para cá, nos últimos 50, 60 anos, a frequência de pessoas obesas é muito maior. Isso é um fato que ocorre em todos os países do mundo. País rico, país pobre, ocorre com homens, com mulheres, com crianças, com idosos, até com animais de estimação modernos. Os animais, hoje em dia, são mais gordinhos. Então, isso é um fenômeno. Então, é um fenômeno que vem assolando a espécie humana, é a obesidade. Então, nós temos que entender, sempre que a gente tem alguma alteração intensa que afeta uma espécie, existem duas possibilidades. Ou isso é genético, uma mudança genética, ou alguma mudança ambiental, comportamental. Na obesidade, nós sabemos muito bem que o caso é uma mudança comportamental. Nós sabemos que em 50 anos não dá tempo de você mudar a genética de uma espécie. Quer dizer, o que mudou rapidamente assim e de forma tão intensa foram os hábitos do ser humano moderno. Então, quais são os hábitos que o ser humano moderno adotou que fizeram com que ele chegasse à obesidade? São três hábitos. São três hábitos que levaram à obesidade. O primeiro hábito, que é o hábito mais intenso, talvez, mais importante, é o hábito alimentar. O que acontece? O homem, ele veio do macaco. O macaco está acostumado a comer folhas, frutas, grãos. Então, o homem tem uma forma de se alimentar baseada em fibras. Isso nós sabemos muito bem. Só que, com um novo estilo de vida, as pessoas saíram do campo, vieram morar na cidade, em apartamentos pequenos. Não daria para você armazenar 5, 10 mil calorias baseado em alface e tomate para alimentar uma família com 3 pessoas. E a cozinha pequena do apartamento pequeno, se você fosse usar só fibras, seria necessário um apartamento muito grande. Então, o espaço para armazenar fibras é um pouquinho complicado. Segundo problema de uma fibra é que ela é mais perecível, precisa comprar todos os dias. Terceiro, que o transporte, se você fosse trabalhar e quisesse levar um lanche baseado em fibras, ele iria ocupar muito espaço para transporte. Então, surgiu uma nova dieta. Nesses últimos 50 anos, surgiu a dieta baseada em calorias, uma dieta hipercalórica, porque você consegue em um doce, um pequeno brigadeiro desse tamanho assim, armazenar muitas calorias. Então você começa a armazenar na sua casa as comidas que têm uma alta densidade calórica, baseado principalmente em doces, gorduras e derivados de pães e tudo isso. São coisas que ocupam pouco espaço, são pouco perecíveis, você pode fazer a conta do mês, por exemplo, e você consegue transportar para fazer um lanche no seu escritório. Então surgiu essa dieta. Só que nós temos um estômago grande. O macaco tem um estômago grande, nós também. Para nós enchermos um estômago grande usando comidas hipercalóricas, como brigadeiro, pastel e etc., vocês vão ingerir uma quantidade calórica muito grande para ter saciedade. E isso, com certeza, contribuiu muito para as pessoas ficarem obesas. Então, a dieta moderna, uma dieta hipercalórica. Primeiro problema. Segundo problema. Todas as espécies vivas têm por hábito a atividade física. Todos os seres vivos, o ratinho, o coelho, todos os seres vivos acordam de manhã já preocupados com a atividade física. Eu preciso correr para buscar o meu alimento e eu preciso ficar muito atento para que eu não seja comido por um outro animal. Então eu tenho que correr para comer e correr para não ser comido. Então a atividade física é uma constante em todas as espécies vivas do mundo. E o ser humano conseguiu, talvez por ser topo de pirâmide de cadeia alimentar, ele não tem preocupação em ser comido por ninguém, não tem preocupação, a comida chega a ele. A sociedade moderna acaba trazendo a comida a ele por vários mecanismos diferentes. Então ele não tem mais essa necessidade da atividade física para continuar vivo. Fora isso,
nós desenvolvemos hábitos de escada rolante, de ônibus, de carros, elevadores, internet, onde nós ficamos em casa e resolvemos todos os problemas de casa. Então não é mais necessário ter atividade física para ser vivo. Associado a isso, nós temos um pouco de medo quando nossas crianças ficam na rua. Problemas de cidades grandes que com o tempo o mundo acabou desenvolvendo. Então nós trancamos as crianças em casa e colocamos televisões de última geração e colocamos computadores. E então nós criamos casas interessantes. Quando eu era criança, ficar em casa não tinha graça. Hoje em dia você tem recursos dentro de uma casa e os pais estimulam isso. Então nós já estamos criando crianças sedentárias desde a infância. E essas crianças serão adultos sedentários. Eles estão pegando o gosto por coisas sedentárias. Não se pratica mais esportes, ou porque é perigoso, ou porque por outros motivos, mas, enfim, chegamos nisso. Atividade física quase zero. Isso em todos os países do mundo, esse é um mecanismo. País rico, país pobre, homem, mulher, tanto faz. Terceiro problema, terceiro hábito que leva as pessoas à obesidade. Provavelmente, essa geração atual é a geração de maior estresse que a espécie humana já encontrou. As espécies vivas todas, pegar o cachorrinho, o gatinho, todo mundo nasce, brinca, morre e não tem essa carga de estresse diária. O ser humano, ele começou a desenvolver talvez ambições, talvez problemas, talvez situações que vão levando ao mecanismo de estresse. Eu tenho que estudar cada vez mais, eu tenho que competir, eu tenho que isso, que aquilo. E esse estresse, essa ansiedade acaba gerando, às vezes, algumas situações onde as pessoas começam a comer compulsivamente. Então isso é um mecanismo psicológico que a espécie humana, em outros momentos da história, nunca teve. Então, nós estamos comendo comidas hipercalóricas, sedentarismo e muitas vezes comendo compulsivamente. Então, esse é o perfil do homem moderno. E é por causa desse perfil que o que nós conseguimos é a obesidade. Muito bem. Então, já que nós sabemos que ser obeso é mau negócio, que ser obeso traz doenças importantes, e nós sabemos o que causa a obesidade, então o tratamento é fazer uma reeducação. Começar a se alimentar como antigamente se alimentava, ter atividade física e procurar se acalmar. Isso chama reeducação. E é isso que nós fazemos na clínica também. Esse é o primeiro passo. Então, quando nós recebemos uma pessoa obesa, o nosso interesse o que é? É, primeiro ponto, fazer a reeducação. Então, nós vamos pegar 10 pessoas obesas, vamos colocar os 10 aqui, e nós vamos reeducar os 10. Lembrando que os 10 têm que querer ser reeducados. Eles estão participando. Então nós vamos reeducar e vamos ver que desses 10 nós vamos ter um bom resultado com 5. E 5 nós não teremos um bom resultado. Por quê? Se todos obedeceram as mesmas regras, com vontade, com determinação. Porque nem todas as pessoas são iguais do ponto de vista metabólico. Eu gosto de comparar que tem 2 tipos de pessoas, como se fossem carros. Eu falo muito de carro, vocês vão ver isso. Existe a pessoa que é um Fusca e a pessoa que é um Mustang. Eu vou explicar. Os 2 carros parados em um farol vermelho, o Fusca e o Mustang. O Fusca, ele fica assim, tuque, 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 e o Mustang está. O Mustang está gastando muita gasolina, mesmo parado. E o Fusca, pouco. Nós temos pessoas, Fusca e pessoas Mustang. A pessoa Fusca é a pessoa que fica naquele tuk-tuk, não gasta energia. É uma pessoa que come, armazena energia, mas não gasta. Essa pessoa tem a tendência à obesidade. Metabolicamente, ela tem um corpo, um metabolismo que favorece a obesidade. A outra pessoa, que é uma pessoa agitada, uma pessoa que tem... Essa gasta muito. Ela come, mas gasta, mesmo parada. O corpo dela está gastando, está esquentando, ela tem a pele quente, batimentos cardíacos, é um corpo que gasta. Então,
Provavelmente, dessas 10 pessoas que tentaram fazer essa reeducação bem feita, as pessoas Mustang tiveram um excelente resultado, emagreceram e continuam com a reeducação para toda a vida. E agora sobraram as pessoas Fusca. Então, o que mais nós podemos fazer fora a reeducação para ajudar as pessoas Fusca? Vamos pegar então 10 pessoas Fusca e vamos oferecer, além da reeducação, algo a mais. O que existe disponível, esse algo a mais? São os medicamentos. Os medicamentos que fazem basicamente duas funções. A primeira são medicamentos que simulam a saciedade. Então, mesmo sem ter comido muito, com esses medicamentos eu me sinto satisfeito. Outra linha de medicamentos são medicamentos que diminuem a ansiedade, daquela ansiedade que leva ao comer compulsivo. Esses remédios, eles funcionam. São remédios muito eficazes. O problema desses remédios é que a dose terapêutica, a dose que funciona, é próxima da dose tóxica. Então, se quem estiver prescrevendo errar a mão, você começa a ter efeitos colaterais, que são basicamente em sistema cardiovascular, taquicardias, e no sistema nervoso central, com insônia, com alterações do humor e etc. Então, esses medicamentos eles têm uma função muito clara, eles têm um resultado muito bom, mas eles só podem ser prescritos por médicos muito especializados, endocrinologistas, que têm essa experiência, essa finesse de acertar a dose para cada pessoa. Infelizmente, essas medicações caíram no gosto, no conhecimento popular, e muitas pessoas fizeram a automedicação. Isso gerou vários problemas, até que a própria Anvisa ela pensou até em proibir a venda desses medicamentos. Mas isso está sendo revertido e certamente é uma arma muito eficaz, contanto que nas mãos de profissionais responsáveis. O que mais se pode fazer fora essas medicações para ajudar? Existe um balão intragástrico, um balão que se coloca por endoscopia e esse balão fica desse tamanho, mais ou menos, no estômago durante 6 meses. Depois de 6 meses nós retiramos esse balão. Não é uma cirurgia, é uma endoscopia. O balão, ele faz o que exatamente? Ele não faz nada. O balão, ele não derrete gordura, o balão, ele não tira a fome, o balão, ele não, sozinho, ele não tem vida própria. Ele não tem uma função própria sozinho. Mas, na pessoa que está envolvida em fazer a reeducação, ele pode colaborar. Agora, ele sozinho, só o balão, sem a reeducação, esqueça. Aquela ideia de que não, eu vou continuar comendo o que eu como normalmente. Eu não gosto de fazer atividade física, não vou fazer, mas eu vou colocar um balão. É claro que o resultado vai ser péssimo, vai ser decepcionante. O balão só funciona como coadjuvante de uma reeducação já em andamento. Então, muito bem, vamos pegar 10 Fuscas e vamos oferecer a eles, fora a reeducação, que sempre ela é necessária em qualquer tratamento de obesidade, fora a reeducação, vamos associar medicação e ou o balão. Dos 10, é capaz que 5 tenham um bom resultado e 5 não. Por que os 5 tiveram um bom resultado? Porque eles eram mais ou menos Fusca. Os 5 que não tiveram resultado é porque são 5 muito Fusca. Ok? Então, esse é o panorama. Vamos agora nos concentrar nos pacientes muito Fusca, porque esse é a nossa grande preocupação. Então, existe esse paciente que, por mais que se faça, esse paciente que, por mais que ele queira combater a obesidade, esse paciente que obedeça a gente, que siga tudo direitinho, ele continua ano após ano ganhando 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. E ele vai chegar em um ponto onde as doenças todas chegarão e ele vai começar a ter complicações graves e quem sabe até a morte precocemente. Então, vamos voltar no tempo, tá? Para 1950, 60 anos atrás.
quando começaram a surgir esses primeiros pacientes muito fusca, e alguns deles jovens, o país que eu estou pensando é os Estados Unidos, que era o país onde você tinha o maior poder econômico em 1950, após a guerra, e lá começaram a aparecer pessoas muito obesas, e alguns jovens muito obesos. Se vocês lembrarem que em 1950 toda a tecnologia, inclusive a medicina, era muito diferente do que ela é hoje. Então você não tinha UTI, você não tinha como fazer uma ponte de safena em caso de um infarto, você não tinha um stent para colocar, você não tinha os remédios que nós temos hoje, a insulina, tudo era muito precário. E as pessoas simplesmente morriam. Então você tinha, naquele tempo, jovens super obesos morrendo. E os médicos olhando, eles eram impotentes, não tinham mais o que fazer. Essa obesidade ganhou o nome de obesidade mórbida por causa disso. Era um grau de obesidade que a pessoa não conseguia de forma alguma reverter. Era uma obesidade não emagrecível, não retornável e provocando doenças sérias cada vez mais, levando à morte precocemente. Isso se chamou obesidade mórbida. Nesse cenário, onde os médicos tinham impotência clínica, surgiu a ideia de, quem sabe, um cirurgião do aparelho digestivo conseguisse fazer alguma cirurgia no intestino ou no estômago e, com essa modificação, de alguma forma ajudar essas pessoas a perderem peso rapidamente, porque elas precisavam dessa reversão de peso rápido. E assim nasceu a cirurgia bariátrica, em 1952, uma cirurgia que completa agora 60 anos. E essa cirurgia, ela visa exatamente isso, mexer no tubo digestivo e, com isso, provocar uma perda de peso importante. Bom, existem 3 técnicas oficiais, na verdade são 5, mas são 3 principais e 2 que derivam dessas técnicas. São 3 técnicas que eu vou descrever para vocês entenderem como funciona a cirurgia bariátrica. A cirurgia mais realizada no mundo é chamada bypass gástrico. É a cirurgia mais realizada no mundo. 70% das cirurgias do mundo são bypass gástrico. O que o bypass gástrico faz? Né? Essa cirurgia existe há 40 anos e o primeiro conceito dessa cirurgia é que essa dieta hipercalórica que o homem adquiriu não combina com o estômago gigante que herdamos do macaco, porque o macaco comia folhas e frutas, por isso que ele tinha que ter um estômago gigante. Ele conseguia encher o estômago, mas não tinha um excesso de entrada de calorias. Então ele tinha saciedade sem ingerir muitas calorias. Então era necessário reduzir o tamanho do estômago do homem. Então foi feita uma cirurgia de redução do estômago, que é o bypass gástrico. Então, como é que essa cirurgia funciona? Então, imaginem vocês o seguinte, o tubo digestivo sendo o que eu faço com as minhas mãos agora. Aqui é a boca, aqui é o esôfago, esse é o estômago e aqui é o intestino. São 7 metros de intestino. Então, o que se faz? Se divide o estômago em 2 partes, sendo que essa parte que fica ligada com a boca é muito pequenininha. Aqui dentro cabe 30, 40 ml. E o restante do estômago fica do lado. Nada vai sair do corpo. É apenas uma divisão. Essa divisão é feita com grampeadores. Depois, esse estômago pequeno é ligado no intestino, meio metro para baixo do estômago que ficou separado. Então a comida vem da boca, passa pelo esôfago, cai no estômago pequeno, e do estômago pequeno a comida segue viagem pelo intestino. Mas a comida não vai passar por esse estômago que ficou separado e por esse primeiro meio metro intestinal. Então esse é o desenho, é um Y. É o Y de Hooke que nós chamamos, se vocês forem ver nos livros ou na internet. Com isso, acontece que a comida que vem da boca cai no estômago pequeno. O estômago pequeno ele se dilata, ele se distende com pouca comida. Isso já dá a sensação de saciedade com pouca comida. Isso é ótimo.
Mas isso não é o mais importante que essa cirurgia faz. O mais importante, presta atenção nisso que eu vou falar agora, porque esse é o grande segredo dessa cirurgia. E nós vamos falar muito sobre isso que eu vou falar agora. O grande segredo é que, pelo fato da comida não passar por esse estômago que ficou separado e não passar por esse meio metro intestinal, isso induz no corpo, no tubo digestivo, a produção de um hormônio. E esse hormônio é chamado GLP-1. E esse hormônio ele tem uma ação muito importante, que é, em nível cerebral, estimular o centro da saciedade. E por isso as pessoas, elas, em última análise, elas perdem o prazer de comer. Elas estão basicamente saciadas sem a ingestão de muita comida, às custas da produção deste hormônio. Então, o que o bypass gástrico faz? Ele faz, em primeiro lugar, e mais importantemente, a produção do hormônio que tira o prazer de comer, que é o GLP-1. Em segundo lugar, ele fornece um estômago menor para dar saciedade precocemente, com menos comida. Com esses dois mecanismos juntos, as pessoas perdem entre 35% a 45% do peso. As pessoas menos obesas perdem mais ou menos 35% do peso. As pessoas mais obesas chegam a 45% do peso. É claro que vocês vão entender durante essa reunião de hoje que não basta a cirurgia para chegar nesse resultado, mas esse é o começo. Então, essa cirurgia, o bypass gástrico, promove a perda de peso em média de 40%. Essa perda ocorre em 7 meses. E as pessoas têm uma qualidade de vida que nós consideramos muito boa, uma qualidade pautada em não ter mais aquela fome, aquela necessidade de comer que tinha antigamente, não ter vômitos em momento algum. Essa cirurgia não provoca vômitos, é uma cirurgia que não provoca refluxo, porque a comida passa normalmente por esse novo caminho, não existe anel, não existe nenhum mecanismo que obstrua a passagem da comida. E o intestino tem 7 metros, o intestino delgado, onde se absorve os nutrientes. Com essa cirurgia, a comida apenas não vai passar desse meio metro. Ou seja, a comida frequenta 6,5 metros de intestino. Ou seja, a comida é muito bem absorvida. Não existe uma pior absorção alimentar. Então as pessoas perdem peso rapidamente, sem fome, sem a fome que tinham antigamente, sem vômitos e sem diarreia. Então, isso para nós é o padrão ouro, é a cirurgia padrão ouro. Uma boa perda de peso com boa qualidade de vida. Essa cirurgia existe há 40 anos. Então é uma cirurgia que foi aprovada pelo tempo. As técnicas novas me assustam um pouco. Você não faz uma cirurgia bariátrica pensando em um bom resultado por 5 anos. Você faz pensando para o resto da vida. E o bypass nos oferece essa experiência, porque já são 40 anos. Os professores que começaram com essa técnica, eles ainda estão vivos. E nós nos encontramos em encontros mundiais, nos nossos congressos mundiais. E, frequentemente, eles nos contam como estão alguns dos primeiros pacientes que eles operaram. E isso que eu falei se mantém. Essa falta do prazer de comer, essa saciedade com pouca comida, sem vômitos e sem diarreia. Então, é muito importante uma cirurgia que tem essa tradição de 40 anos. É uma cirurgia que se faz por videolaparoscopia ao invés do corte, pelo menos nesses últimos 13 anos se faz por videolaparoscopia, e é uma cirurgia onde as pessoas ficam internadas quase sempre 2 noites, e a mortalidade, nós vamos falar muito sobre isso, é muito baixa, fica em 0,2%. Isso é uma mortalidade cirurgicamente muito aceitável, é uma morte em cada 500 cirurgias. Então, isso é o padrão ouro, é o bypass gástrico. Eu vou comparar o bypass gástrico com outras técnicas oficiais. Nós estamos falando em cirurgias oficiais no mundo. Então, a segunda cirurgia mais realizada no mundo
é chamada gastrectomia vertical, que é vulgarmente conhecida aqui no Brasil como sleeve. Sleeve gastrectomy, é uma gastrectomia em manga. Então, imaginem, nós temos aqui o mesmo tubo digestivo e nós retiramos uma fatia do estômago. Então, o estômago retira-se uma fatia, se corta ele nesse sentido e se tira do corpo. Então, o estômago que era assim passa a ser assim. Certo? Então, com isso, as pessoas comem e a comida fica presa nesse estômago até que o estômago se esvazie e as pessoas têm uma saciedade com menos comida. Essa que é a ideia da cirurgia, apenas diminuir o tamanho do estômago. Ela não tem o desvio, então ela não promove a formação, a produção do hormônio GLP-1 que tira o prazer de comer. Então essa pessoa tem um estômago menor, mas ela tem, teoricamente, a mesma fome que tinha antes de operar. Então pode ser que haja um certo conflito entre querer comer e não caber, talvez. Então as pessoas têm um pouco de refluxo e é uma cirurgia nova. Essa cirurgia tem 5 anos no mundo e nós não sabemos como as pessoas estarão no futuro. Então é uma cirurgia que, pessoalmente, na clínica nós não realizamos ainda. Eu quero esperar um pouco mais para ver os resultados a longo prazo. É uma cirurgia mais fácil de fazer. Apenas tira-se um pedaço do estômago. Mas eu ainda quero esperar um pouco para ter uma ideia de como isso vai se desenvolver. Então, o bypass gástrico corresponde a 70% das cirurgias do mundo e o sleeve gastrectomy talvez a 27% das cirurgias do mundo. Então, 97% das cirurgias do mundo são bypass gástrico e sleeve gastrectomy, ou gastrectomia vertical. Existe uma outra técnica que é a banda gástrica. Não sei se vocês ouviram falar sobre a banda. A banda gástrica é um cinto, como se fosse um cinto de calça, e esse cinto de calça transforma o estômago numa ampulheta. Ele dá a volta no estômago e transforma ele em uma ampulheta. Com isso as pessoas se alimentam menos. É uma cirurgia que esteve na moda há uns 15 anos atrás, de 15 até a 10 anos atrás, mas foi uma cirurgia que não trouxe os resultados esperados em termos de perda de peso e qualidade de vida, então ela vem sendo abandonada já há bastante tempo. Então, por enquanto eu falei a cirurgia, que é o bypass, depois eu falei sobre o sleeve e a banda. Existem mais 2 cirurgias também, que são cirurgias de exceção, que são cirurgias intestinais, que são o scuppinarum e duodenal switch. Essas 2 cirurgias fazem o quê? Fazem a secção do estômago e ligam com o intestino, só que faz com que a comida frequente apenas 2 metros de intestino, ou 2,5 metros, depende da técnica. Com isso, a pessoa ela come, a comida não é bem absorvida, e se ela comeu gordura, ela vai ter diarreia, e junto com essa diarreia, como se fosse um efeito xenical. Sabe o xenical? Um efeito xenical ampliado. Junto com essa diarreia, que aliás tem um cheiro ruim, pode sair proteína junto. Então a pessoa pode acabar desnutrindo também. Então é uma cirurgia que nós consideramos uma cirurgia radical. É uma cirurgia que não é frequentemente feita. De forma que o que sobra mesmo é o bypass gástrico e a gastrectomia vertical. O bypass gástrico é a cirurgia que é o padrão ouro. Bom, então, o que eu queria falar para vocês é que existe essa opção, que é uma opção boa, uma opção que dá uma perda de peso boa, qualidade de vida boa, já tem 40 anos, feita por laparoscopia, baixa mortalidade. É uma boa opção? É uma boa opção. Eu acredito nessa cirurgia, eu faço ela há muito tempo, mas é muito importante que vocês entendam como essa cirurgia funciona na prática. Não basta operar. Por quê? Eu sou cirurgião formado em 1982, então eu sou cirurgião há 31 anos. E o cirurgião, ele tem a fama de ser muito objetivo, ele tem a fama de ser muito pontual. E desde que eu me formei, eu fui treinado para entrar no corpo e retirar um problema. O meu treino é esse. Então,
Vamos supor, uma apendicite aguda. Eu sou treinado para entrar, eu sei como entrar, ou com corte, ou com laparoscopia. Eu tenho os mecanismos de chegada aos órgãos, eu tenho um GPS na cabeça, eu sei onde cada órgão mora, e eu sei retirar a doença. Então, isso é um cirurgião. Ou seja, o paciente não faz nada, o paciente confia no cirurgião. E o cirurgião faz 100%. Isso é cirurgia. Vocês perceberam que na cirurgia bariátrica a gente lida com um inimigo que não é físico, que não tem um endereço, não existe um órgão. Onde mora o foco da obesidade no corpo? Você entra aqui, passa pelo útero, primeiro, não tem, é comportamental. Então, essa cirurgia, ela não retira a origem do problema. O que essa cirurgia faz, então, se ela não retira a origem do problema? Essa cirurgia fornece duas armas muito poderosas, que são o GLP-1 e a saciedade precoce. Com essas duas armas, nós temos certeza que é muito mais fácil a pessoa se reeducar. Então, essa cirurgia, ela não cura a obesidade, ela não acaba com a obesidade, não. Ela fornece armas poderosas para o guerreiro combater a obesidade. Então, a luta continua, a guerra continua. E a guerra continua em todos os frontes possíveis e imagináveis. E quais são eles? São a área nutricional, a área física, de atividade física, e a área psicológica. Então, não se fala em cirurgião bariátrico, não é isso. Se fala em equipe multidisciplinar de cirurgia bariátrica. Ou seja, nós trabalhamos em grupo. Então, no nosso grupo, vocês vão conhecer a nutricionista e vão conhecer a psicóloga. Porque essa parceria vai continuar para sempre. O paciente, a nutricionista, o psicólogo e o cirurgião. O cirurgião é muito importante no início, para instalar o equipamento. E a nutricionista e a psicóloga são muito importantes na manutenção de como esse aparelho vai ser usado para sempre. Então hoje vocês vão conhecer a nossa equipe toda. Primeiro a Alessandra. Então a Alessandra ela vai falar sobre a parte nutricional desse processo todo. Depois a Rosália ela vai falar sobre a parte psicológica desse processo todo. E depois nós vamos abrir para perguntas e respostas. E vocês vão ver que vai ser uma tarde de muita